palavras e perdão. Não pule este vídeo e reflita. Olá, queridos, todo mundo bem? Nessa nova forma de viver. Veja bem, eu quero falar aqui. Eu trouxe, eu acho que 4 mensagens falando sobre perdão, sobre humildade, o medo. Qualquer coisa vocês olham aí nos vídeos que foram publicados no canal. Agora, é só uma reflexão de uma experiência pessoal. Assim como Pedro, né? Quem sou eu para mim me colocar como Pedro? Mas eu estou falando aqui de um exemplo ruim de Pedro, então por isso que eu estou falando. Assim como Pedro era impulsivo nas palavras, mas com calor, com amor enorme, na minha pessoa, uma experiência, eu já fui muito impulsivo nas palavras. E eu creio que todas as vezes que eu fui impulsivo, e às vezes até feri as pessoas, assim como Pedro, lá ele, impulsivo pelo seu sentimento, ele falou, né, eu não vou deixar ninguém te matar, Senhor. Ele estava fora, por mais que o seu coração estava sentindo que era algo bom. Na noite da crucificação, na noite do Jesus foi preso, com a mesma palavra que ele falou que eu não vou deixar, ele negou. Eu não sou um deles, nunca caminhei com eles. Então veja bem, as palavras, elas só têm valor quando são sinceras. Aquela palavra de Pedro ali era um sentimento superficial, eu não vou deixar ninguém te matar. E era porque era um sentimento que não era verdadeiro, porque era fora do projeto de Deus. E quando Pedro ele nega lá no pátio, ele estava expressando com sinceridade, mas o amor que não era maior. Então veja bem, muitas vezes as lutas, os sentimentos, às vezes em prol de algo que nós temos na vida, nós falamos precipitadamente. Eu lembro de anos atrás, palavras que eu disse e era no impulso, não para ferir as pessoas, mas para deixar uma posição, que era um sentimento, mas sempre voltado para algo que era bom. Mas veja bem, você não pode tentar justificar algo que é bom com palavras precipitadas que vai ferir. E esse muitas vezes foi um erro que eu cometi. E assim como Pedro, nós sofremos muito com essa coisa. Eu acredito que quando Jesus ressuscita e ele diz assim, fala para os discípulos para ir para Galileia. Porque Galileia é onde começou tudo. Onde foi o primeiro milagre, o primeiro amor. Quando Jesus estava dizendo aquilo ali, Jesus estava querendo dizer para Pedro o seguinte, eu vou conversar com Pedro. Diz a Pedro, principalmente a Pedro, para ir lá, hein? É porque o Senhor, ele queria reconciliar com o primeiro amor em nós. E eu quero só trazer uma reflexão dizendo o seguinte. Pedro, quando Jesus encontra com ele, após a ressurreição, Pedro provavelmente estava esperando um Jesus que ia apontar o erro dele. Não. Jesus, ele falou assim, Pedro, você me ama? E naquele sentimento ainda dele, que não podemos falar nesse sentimento, mas tem que falar de verdade.
Pedro falou, te amo. Então, vai lá, apacenta minhas ovelhas. Aí o Senhor falou a segunda vez, Pedro, tu me amas, filho? Ele, eu te amo. Aí o Senhor falou, apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, cumpra a minha vontade. E o Senhor repete a terceira vez, Pedro, tu me amas? Sabe qual a beleza, queridos? 3 vezes ali, é porque Pedro negou 3 vezes e ele precisava reconciliar com tudo, de todo o coração, ao ponto de Pedro ali ficar entristecido. Quando Pedro ficou entristecido, isso aqui quer dizer é quando o servo ele se humilha diante do Senhor. Eu creio que um dos momentos em que o Senhor está agindo ali no novo Pedro, um dos momentos foi o olhar do Senhor e a confissão dele agora. Pedro, ele muito sentido com aquelas palavras, ele traz um grande ensino para nós hoje. E agora, eu trouxe o exemplo de Pedro nas palavras que ele trazia para esse estado, mas agora eu já até quero me colocar um pouquinho, Pedro, mais para distante, porque é um espinho que nós precisamos lutar. Mas Pedro, ele dá um ensino seguinte. Pedro entristeceu e ele diz assim, Senhor, tu sabes de tudo. Tu sabes de todas essas coisas. Queridos, eu fico maravilhado com essa palavra. Porque quando nós confessamos ao Senhor, Senhor, tu sabes de tudo. Nós estamos dizendo o seguinte, Senhor, tu conhece meus sentimentos. Tu sabe que eu sou falho, vou continuar falhando. Tu sabe, Senhor. Querido, o Senhor nunca vai amar o pecado. Ele sempre vai amar o pecador. E Pedro, ele fala assim, tu sabes que eu te amo. E naquele momento, aquela angústia, tristeza, mas aquele sentimento tão profundo, foi a confissão que aliviou a alma e deixou Pedro apto para pregar a primeira mensagem, a segunda mensagem, a terceira mensagem, na Porta Formosa, a dizer que ele não tinha nem prata nem ouro, mas que ele dava o que era irmão. Não existe nada neste mundo que possa brilhar mais do que o nome do Senhor. Devemos perdoar, queridos, todos. Devemos perdoar pessoas que pensam diferente de nós. Pessoas que já estiveram conosco, às vezes numa instituição e saiu, porque Deus tem um projeto para todos. E o projeto do Senhor não está exclusivo às paredes de dentro. O projeto do Senhor é para todos. Eu quero encerrar essa mensagem dizendo o seguinte, Jesus, ele fala assim, não turbe o vosso coração, credes em Deus. Credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Ou seja, lá na eternidade não vai ter só uma morada para mim, não. Vai ter uma morada para muitos irmãos, independente de instituição. Mas para irmão sincero, que vive em perdão e vive em amor. Amém, queridos? Estou falando isso aqui. Deus te abençoe. Trabalhe no seu coração, trabalhe no meu coração. Que nós possamos cada dia ferramentas para ouvirmos mais os propósitos do Senhor. O amor verdadeiro continue em nós, porque o amor sempre vence. Deus te abençoe. Em Jesus.